Vamos falar da escala 6 por 1, pois estão atacando alguns cristãos por conta de toda essa polêmica e eu vou explicar tudo nesse vídeo. Eu não ia fazer esse vídeo até que eu vi no Twitter que o Felipe Neto e outras pessoas estão atacando pessoas que estão utilizando versículos bíblicos aí falando sobre Deus ter trabalhado 6 dias e descansado no 7º, e ele está usando isso aqui para atacar os cristãos, não só ele, mas diversas outras pessoas. E tudo que eu vou mostrar aqui qualquer um consegue achar na internet, é só pesquisar, tem prints aí, é só dar uma lida. Inclusive ele xingou algumas pessoas, que estão sendo contra a escala, dando a entender que todo mundo é bolsonarista, de direita e etc. E tentando colocar as pessoas umas contra as outras. E eu vou falar no final o que realmente está por detrás de tudo isso que está acontecendo no Brasil. E vou mostrar algumas verdades aqui que as pessoas de esquerda não querem que você saiba. Pessoas famosas não querem que você perceba que o nosso real inimigo é o que eu vou mostrar aqui até o final desse vídeo. A redução da jornada de trabalho, da escala 6 por 1 para a escala 5 por 2, toda vez que eles precisam de uma cortina de fumaça, toda vez que eles precisam de uma discussão falsa só para animar a torcida, eles vêm com essa. Não é questão de você ser contra ou a favor. A questão é que uma bosta dessas nunca vai passar. E você sabe por que nunca vai passar? Isso só serve para cortina de fumaça, é um teatro para escamotear os reais problemas do país. Eu vou dizer para você, quantas vezes que esta bosta desta pauta, ela foi usada como cortina de fumaça, certo? 1987, 1990, 1992, 1995, 1997, 2000, 2004, 2006, 2010, 2013, 2017, 2024. Cada vez que o governo de um desses canalhas, desses vagabundos, começa a afundar, eles jogam uma pauta que eles sabem que não vai passar, mas que vai inflamar a população. Tá aqui, ó. Ainda não protocolada na Câmara dos Deputados, propõe a redução da jornada de trabalho de 6 por 1 para 5 por 1. Mas puta, nem protocolada ainda! Comecei a me incomodar com o que estão fazendo com o Brasil, a política, né? Estão dividindo o país por pura demagogia. E eu vejo muitas coisas de virar o povo contra o povo, né? E não é a realidade do empresário. São pequenos empresários que sustentam o Brasil. E aí sofre com a falta da presença do Estado em vários setores onde tem que estar. Sofre com um dos congressos mais caros do mundo, com uma das taxas de juros mais altas. O quanto os políticos estão dividindo o povo, virando povo contra povo, é patrão contra CLT, é preto contra branco, é homem contra mulher, todas as divisões históricas que ocorrem nessa democracia para perpetuarem o poder e associarem as próprias causas. Primeiro ponto sobre a escala 6 por 1, eu não sou contrário ao fim dela. E eu não vou ser irresponsável de simplesmente por pressão de uma medida populista que, no fim das contas, gera desemprego, gera inflação, e que eu sei que na ponta da linha quem vai sofrer é o mais pobre. O que eu sou a favor é de uma flexibilização. Inclusive, sou contrário a diversos pontos da própria CLT, que teve como inspiração a Carta del Lavoro, né, do verdadeiro fascista, Benedito Mussolini, e que a esquerda sempre exaltou. E agora as pessoas estão percebendo, não tanto, mas estão começando a perceber que, na verdade, quem é explorado é o trabalhador e o empresário pelo Estado. Que o trabalhador ganha seus R$ 1.400, o empresário que se arrisca para lucrar e daqui a 10, 20 anos ele quebra, enquanto isso o Estado, que nada te devolve, tem aí explorado a todos. Então esse é o meu ponto. Mas, ô Nicolas, qual que é o objetivo da esquerda? Porque eles sabem o impacto econômico que isso vai causar. Qual é o objetivo, além de fomentar a guerra de classe? É só isso, que é o patrão contra o pobre, ou tem algum outro objetivo a mais? Olha, eu posso dizer que o impacto financeiro disso, eu inclusive estou aqui, um estudo feito pela FIENG, do Flávio Rospel, que mostra todo o impacto socioeconômico disso daqui, e mostra, por exemplo, o Brasil, uma redução, por exemplo, da carga para 36 horas, por exemplo, o impacto disso é uma perda de 38 bilhões por semana, e para Minas Gerais, por exemplo, 3,6 bilhões. Ou seja, todos esses impactos, as consequências negativas, elas irão ocorrer. Só que sempre a esquerda ela nunca assume a responsabilidade disso. E o que as pessoas precisam compreender é, como diz Ayn Rand, né, você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar a consequência da realidade. E é claro, a esquerda tem perdido a comunicação com a classe, né, trabalhadora mais comum, e brinca com o sentimento dessas pessoas, prometendo uma impossibilidade que, no fim das contas, só vai gerar pobreza. Pegar esse exemplo, a senhora tem um estudo sobre viabilidade, quanto isso custaria o encarecimento de medicamentos, porque, de fato, se tem que colocar mais pessoas para trabalhar e manter aquela farmácia aberta, isso tem um custo. Eu queria saber da senhora qual foi o estudo feito para a apresentação desse projeto. Camarote, nós não temos um estudo tão específico como esse, dando respostas a essas questões. Então, eu trago uma reflexão para as pessoas, que foi isso que eu fiz no meu vídeo, de olhar para que existe todo um Estado que está acabando com a sua vida. Seja você de direita, de esquerda, hétero, homossexual, branco, negro, pobre ou rico, porque todos são explorados pelo Estado. Agora, olha só que interessante. Ontem, era 10 horas da noite, eu estava no plenário, e sabe quem não tinha dado presença desde 1h55 da tarde até 10 horas da noite? Quem propôs essa redução de escala de uma maneira completamente irresponsável. Ou seja, eles levam propostas demagogas sem olhar as consequências disso, e quando a bomba estoura, a culpa é de qualquer um, menos deles mesmos. E para finalizar, na época da pandemia, lançaram um slogan: fica em casa, a economia te vê depois, colocando uma confusão cognitiva como se a economia não fosse vida, mas a economia é vida. Imagina se o agro tivesse parado, não teria alimento. Imagina se o hospital tivesse parado, não teria, por exemplo, acesso à saúde. Ou seja, no fim das contas, foram quebrados diversos empregos, destruiu praticamente o Brasil economicamente, e a culpa foi de quem depois? Não foi da esquerda, foi do Bolsonaro.
Agora eu peço para você pesquisar isso daqui no Google, tá? Você vai pesquisar assim, aumento de impostos, Haddad vira meme. E vai sair esse monte de meme que a galera fez aí com os aumentos dos impostos que o Lula, juntamente com o Haddad, estão fazendo com o Brasil, que tá arruinando o país. E por que eu tô falando isso daqui? Porque a grande verdade é que tudo isso que tá acontecendo é um grande teatro, porque esses caras aqui aumentaram tanto os impostos, mas tanto, que se a gente fizer alguma coisa para mudar a escala aí do 6x1 por 5x2 ou por qualquer outra escala, o Brasil ele vai entrar assim numa crise econômica. Não, eu não sou contra essa mudança, porque eu já trabalhei na escala 6x1, já trabalhei em loja, eu trabalhei em loja praticamente desde os meus 18 anos, durante muito tempo em shopping, e eu sei que é uma escala exaustiva, eu já trabalhei com isso, eu sei como é cansativo, e por mim, eu sou contra, eu acho que tem que acabar a escala 6x1, mas eu sei que por conta dessas taxações aqui e do aumento de impostos, se esse projeto for passado adiante da maneira que está, o Brasil vai entrar em grandes problemas. Ou seja, a única maneira de a gente conseguir realmente mudar alguma coisa aí na lei trabalhista para colocar uma escala de 5x2 ou outros tipos de escala como a 12x36 ou qualquer outro tipo de mudança, no meu ver, na minha opinião, tá? Não dá para ser feito com tanta taxa, com tanto imposto assim. Alguma coisa tem que mudar. Ou seja, não é tão simples assim para você passar isso adiante. E eu vou colocar aqui a quantidade de memes que a galera fez e soltou em diversas redes sociais para vocês darem uma olhada de que realmente a galera tá de saco cheio de tanto imposto e que o problema do Brasil não são os empresários, não é o trabalhador ficar contra o empresário, porque é o empresário que gera renda, que gera emprego no Brasil. E se a gente ficar contra os empresários, o que vai acontecer é que vai haver muito desemprego. Porque a galera simplesmente vai querer sair do Brasil e empreender e montar suas empresas em qualquer outro país. Porque as consequências vai vir sim, gente. E quem sofre sempre é os mais pobres. Então o grande inimigo do Brasil no momento são esses caras aqui que estão aumentando imposto adoidado, cara, sem limite. E eles não querem que a população perceba isso. Eles querem que a população fique uns contra os outros. Olha só o que Jesus disse em Mateus 12:25. Todo reino que se divide contra si mesmo ficará arruinado. E toda cidade ou família que se divide contra si mesma não pode perdurar. Ou seja, não vai dar certo, vai dar errado. E o plano desses caras é fazer justamente isso. Colocar quem é de direita contra quem é esquerda, quem é pai contra filho, empregado contra patrão, gerando assim um caos. Enquanto a sociedade não percebe que o verdadeiro inimigo da sociedade são esses caras. É esse governo corrupto, ladrão. E agora eu vou colocar os memes para vocês verem que o povo tá cansado desses caras, de tanto imposto, de tanta taxa. A picanha foi símbolo da campanha do presidente Lula. Agora ele fala sobre imposto, taxação. Lula defendeu nesta quarta-feira uma diferenciação entre carnes mais simples e nobres. Segundo o presidente, carnes como o filé mignon devem ser taxadas. E veja, esse é o governo dos pobres, né? Não, todo mundo vai comer picanha. É mentira. É um governo que mente o tempo inteiro. O brasileiro que foi trouxa, não tem outra palavra, né? A ponto de acreditar na chuva de picanha que o Lula prometeu, né? O sujeito vai depois ficar com uma baita fome, mas não vai ter a carne pra comer, não. Durante a minha campanha, eu dizia que o povo brasileiro ia voltar a comer carne, porque vai baixar o preço da carne nesse país. Tem que ser todas as carnes, não tem que ter só pé de galinha e frango. A carne, você sabe que a carne baixou. A carne baixou. Você já pode comprar a picanha. Não. Bem-vindos à fantástica fábrica de impostos. Senhor Taxed, você vai continuar taxando? Sim. Inclusive vou lançar meu novo filme, O Menino do Pijama Taxado. Taxas são feitas para serem taxadas. Lindas palavras. Infelizmente não poderei abaixar as taxas. Quero saber de reclamações, apenas aceitem e vão trabalhar. Onde pretende taxar, Sr. Taxajack? Bom, no momento pretendo taxar o país. E depois disso vou taxar o mundo inteiro. E como pretende fazer isso? Eu vivo taxando de lugar em lugar. Esse é o meu ditado. Comprou sem moderação, a taxa vem cheia de emoção. Então taxar todas as coisas é o suficiente para você? Com toda certeza. Afinal, eu tenho tudo o que preciso comigo. Respiro taxa pelos meus pulmões, tenho várias compras para taxar, gosto de acordar de manhã sem saber o que será taxado, quem eu irei taxar ou aonde vou taxar. Outro dia, eu estava apenas taxando alguns impostos, mas agora nem as comprinhas da Shopee e da Shein eu deixo passar. Eu acho que a taxa é um dom, e não pretendo desperdiçá-lo. Falou bem, Taxajack. Concordo.